O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 14 anos, sabe que próximo ao aniversário de nossa acolhedora cidade, realizamos uma série de edições especiais, como forma simbólica de comemorarmos esta data extremamente importante, uma vez que Nova Friburgo celebrará seus 204 anos de existência, mas também como forma de ouvirmos atentamente as autoridades, quer seja no poder executivo ou legislativo, entendendo, sobretudo, que estas ditas autoridades têm o comprometimento em defender os interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais. Nova Friburgo precisa de um plano de governo, substituindo um plano de poder, que é aquele destinado, sobretudo, a manter um determinado grupo, qualquer que seja, à frente destas instâncias. Um plano de governo, na realidade, privilegia o desenvolvimento, o crescimento de uma cidade, qualquer que seja. Por isso, é extremamente importante lhe oferecer esta oportunidade, conversando com quem tem a responsabilidade de administrar as áreas mais sensíveis da gestão pública, como forma, inclusive, de tentarmos entender o cenário antes de maneira, por vezes, precipitada, formar uma opinião equivocada. A administração pública requer competência, responsabilidade e, sobretudo, comprometimento com a nossa cidade. E, por vezes, determinadas situações aparentemente simples não são, nos causando indagação, questionamento. Mas, sobretudo, também precisamos entender as dificuldades que se colocam para situações extremamente importantes e sensíveis na administração pública. Desta forma, o programa Cidade Real realiza, próximo ao aniversário da cidade, conforme disse, edições especiais. Nesta edição especialíssima, estaremos tratando de um tema que, para mim, é base de todos os outros, ou seja, a educação pública, sem a qual não temos qualquer perspectiva de mudança, de novos horizontes, de potencialização de nossa cidade. A educação pública, além de ser um serviço essencial, presta uma, eu diria, finalidade absolutamente indispensável no que se refere tanto à formação acadêmica do banco escolar, como também dos valores morais. Por isso, desta forma, educação é o tema mais tratado no programa Cidade Real, por particularmente entender que, certamente, sendo bem tratado, favorece todos os demais. E, desta forma, estaremos conversando com a principal autoridade no que se refere à coordenação e gerenciamento executivo da educação pública em Nova Friburgo. Quero chamar a sua atenção para as próximas edições
muitíssimo concorridas, quando teremos a oportunidade de conversar com Wellington Moreira, vereador e presidente da Câmara Municipal, Johnny Maicon, prefeito municipal por 2 edições consecutivas, com Renato Pinheiro Bravo, ex-prefeito municipal, com Anderson Nogueira, ex-vereador e ex-deputado estadual, como forma, inclusive, de estabelecer o contraditório, que, conforme eu digo, incomoda, mas é saudável. Toda esta agenda já está devidamente confirmada, o que entendo ser especialmente oportuno ouvi-los neste ano que temos que renovar as nossas escolhas pelo voto. Votar é escolher. E o programa Cidade Real já começa a trabalhar nesta pauta, homenageando, sobretudo, Nova Friburgo, com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, como também da nossa eficiente equipe técnica, composta nesta edição por Lídia Dias, Luiz Marcelo Iese, Rafael Teixeira, sob a coordenação meticulosa de Marconi Jr., nosso diretor técnico e apaixonado integrante dos quadros da TV Zoom, onde se estabeleceu um enlace sentimental também com outra ilustre componente do nosso time, e aguarde a edição do Dia dos Namorados. Teremos surpresas. Nesta edição, de número 738 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 25 de abril de 2022. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis, ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública. Conforme anunciado no meu editorial inicial, estamos iniciando uma série de entrevistas especiais destinadas, sobretudo, a celebrar os 204 anos de Nova Friburgo, também como forma de entendermos todo o cenário que nos cerca. Até porque você, que nos privilegia nesse momento, paga toda esta conta. Então, a informação minimamente correta, séria, fundamentada e racional precisa ser apresentada. E você, que do outro lado da tela tem vida inteligente, forma a sua opinião e juízo de valor. Desta forma, queremos anunciar efusivamente a presença da professora Caroline Klein, secretária municipal de Educação. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Zuri. Agradeço a oportunidade mais uma vez, poder estar aqui e contar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo à frente aí da Secretaria de Educação. Ótimo, professora. Também quero registrar aqui os nossos agradecimentos pelo pronto atendimento ao nosso convite. De imediato, quando lhe convidamos, houve a confirmação que foi motivo de satisfação pessoal para mim. Nesta vertente, quais são os destaques que a secretária elencaria na atual administração? Evidente que, tal qual educação, saúde pública também é um tema, é uma área muito sensível. E em breve teremos a presença da ilustre secretária municipal de saúde, Nicole Cipriano, também tratando desta área. Mais especificamente na área da educação, por quem tenho grande respeito e admiração aos professores e professoras, quais são aqueles destaques sob a sua gestão? A gente tem trabalhado em função de três temas lá na Secretaria, Todas as nossas ações são voltadas para esses três temas. Uma das questões é a questão da infraestrutura das unidades escolares, a outra é a valorização do funcionalismo, dos nossos professores, todos os colaboradores, servidores, de todos os colaboradores da educação. E o terceiro, esse terceiro pilar é esse retorno pandemia, esse resgate do tempo para todos os nossos alunos. Então, são em cima desses três pilares. Então, por partes, no que se refere à infraestrutura, atualmente a Secretaria dispõe de mais de 120 unidades escolares. 122 unidades. 122 unidades, que evidentemente exigem uma atenção e um cuidado muito especial. Mas também observamos que o Poder Executivo vem adquirindo novos espaços. Enfim, nesse quesito, quais foram os avanços? No ano passado, nós adquirimos 3 imóveis, Um deles foi em Rio Bonito, na localidade de Rio Bonito. Esse imóvel passou a atender, essa escola passou a atender a Lair Campos Overney e Nossa Senhora de Nazaré. Há muito tempo... Desculpe, só para esclarecer, que são duas escolas. 2 unidades que funcionavam, okay. A Lair era a nossa escola a cerca de 41 quilômetros do centro, uma das escolas mais distantes, a Lair Campos Overney. E a gente adquiriu um imóvel para que essas 2 unidades passassem a funcionar no mesmo espaço, um imóvel perto ali do centro da praça, então com acesso mais fácil para toda a comunidade escolar. Então essa foi a aquisição feita em Rio Bonito. Adquirimos também, perto aqui do Nova Friburgo Country Club, um imóvel que é antigo Espaço do Tempo do Saber, que atualmente funciona com a creche Conceição Cortes Rodrigues, que era compartilhada com o imóvel do Santa Paula, ali na Tessarolo. Então, esse imóvel também atendendo a creche e a pré-escola. E, atualmente, também estamos aqui com o antigo Colégio Nossa Senhora das Graças, que é atualmente o Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, que atende
a 6 escolas. No momento, ela atende Messias, São José, DBM, Maura Rosa. DBM é Demerval Barbosa. Isso, Maura Rosa. Então, essas unidades estão funcionando temporariamente ali, enquanto elas passam por obra no espaço, por reforma, a gente fala. A Maura Rosa já tem uma obra iniciada, é uma creche que foi ali no Alto de Olaria. DBM, iniciaremos, Demerval, alguns reparos nesse mês agora. Helena Coutinho, a gente já tem um processo aberto para licitação que ocorrerá agora no dia 19. Messias, o processo também já está aberto. Então, essas unidades retornando ao espaço, né, nós geraremos muitas vagas ali em Olaria. Ficarão ali, né, a creche Maria José Mafor, ela funcionará ali, e a escola São José. Então, essas são as 2 unidades que continuarão ali, né, e as demais voltarão ao seu espaço. O que fará um aumento de vagas muito grande. Esse ano nós já geramos 400 vagas novas só em educação infantil. Então, 400 novas vagas. 400 vagas novas. Atendemos hoje quase 18 mil alunos, mas já conseguimos, com alguns remanejamentos, algumas otimizações, gerar 400 vagas novas na educação infantil. Existe demanda reprimida, professora? Sim, a demanda da rede, como a gente tem um sistema aberto, ela é diária, né? Dinâmica. Dinâmica, o sistema roda toda semana para a gente atender. Existem casos de transferências, né? Alunos novos que vêm da rede particular ou que vêm de outros municípios. Então, a gente tem esse cadastro de reserva e, a partir daí, a gente vai trabalhando para gerar as vagas. De acordo com a demanda, a gente vê a possibilidade de abrir mais uma turma, de abrir mais, às vezes, um horário que tem um espaço, uma escola que tem um espaço ocioso. E a equipe da matrícula, lá do setor da matrícula da Paloma, ela trabalha sempre estudando isso em parceria com as gestoras das unidades, que isso é muito importante. Então, é muito dinâmico isso. Que, por oportuno, devemos citar também a presença da querida professora Paloma Pinheiro, coordenadora das matrículas na Secretaria Municipal de Educação. Ela, muito atenta, está registrando bastidores desta gravação e, sobretudo, também cuidando do figurino da ilustre secretária. Com observações que mostram, evidentemente, a sensibilidade feminina de ambas. Professora, nesse quesito ainda, quais são as próximas ações pretensões da administração pública? Quais são os novos espaços que poderão ser incorporados a essa estrutura física? Nós temos agora, né, processos abertos, né, de manutenção terceirizada, alguns lotes, né, já estão sendo licitados. Então, algumas escolas passarão por reparos, né, a fim de pintura, reparos em telhado, questão hidráulica. Então, esses processos também já estão em andamento, sempre com o intuito de melhor atender toda a comunidade escolar. Nós temos, no momento, a obra Maximilian Falck, né, a questão do muro de contenção, Estação do Rio Grande também, passando por uma obra grande, Maura Rosa também, passando por uma obra grande. Estamos vendo Parque das Flores, né, um imóvel que a princípio funcionaria como conselho tutelar. Ele passará a atender uma creche lá no bairro Parque das Flores. Estamos vendo a questão do processo da escola de São Jorge também, estamos estudando. Então, trabalharemos nisso, né, sempre na ampliação das vagas de acordo com a demanda. Agora, esse espaço, essa unidade educacional do bairro São Jorge, ele ainda tem algum entrave para que seja finalizado? Ele está hoje, a gente está revendo a questão, porque a princípio ele foi a questão da creche, do espaço da creche compartilhado com o espaço dos anos iniciais, então nós estamos revendo o processo para essa adequação de espaços. Correto. Ainda nessa vertente, professora, eu prefiro lhe chamar de professora do que secretária, pela grande admiração que eu tenho pela categoria que, mais do que profissão, tem uma missão. Também acompanhamos, com certa apreensão, a licitação para o transporte escolar, que num primeiro momento
Entre os 6 lotes oferecidos, 5 foram licitados Sim. para uma empresa que se sagrou vencedora. Entretanto, um lote, precisamente o lote 5, ficou em aberto. Como se encontra o atendimento das crianças, vamos dizer assim, alojadas nesse lote? Temporariamente, elas estão sendo atendidas, né, com algumas adequações com a nossa frota própria, né? Algumas adequações foram feitas em questão de horário, remanejamento de turnos, então, temporariamente, elas estão sendo atendidas. Esse lote foi licitado, né, na última semana. A habilitação da empresa está sendo avaliada, né? Estamos lá estudando, né, que é uma série de pré-requisitos, uma série de documentos. A gente ainda tem esse prazo aí de avaliação. A gente está dentro desse prazo de avaliação, ou seja, da habilitação da empresa. Nos próximos dias teremos novidades em relação. Teremos novidades e aí certamente se regulariza toda esta questão. Ainda, professora, nesse quesito, que é extremamente importante, da estrutura, o fornecimento da alimentação está regular? Existe alguma deficiência a ser suprida? O cardápio é um cardápio que atende às necessidades da turminha? Nós temos lá uma equipe, né, da coordenação de nutrição, que hoje o Bruno Valverde é um nutricionista, Verônica e outros nutricionistas supervisionam, né, essa questão do cardápio. As entregas estão em dia, questão de hortifrutis, agricultura familiar, tudo funcionando direitinho. Sem carências? Não temos carência, não. Fizemos, assim, até um processo seletivo para merendeiras, né? Também isso vale a gente destacar que algumas escolas estavam com um problema quanto ao quadro de funcionários, mas finalizamos na semana passada esse processo seletivo, estamos chamando ainda para atender algumas escolas que poderiam estar passando por alguns problemas, mas não temos notícia, não. Mesmo tendo o maior contingente dos servidores municipais, mais de 3.000 servidores estão lotados na Secretaria Municipal de Educação. Existem ainda vagas que precisam ser preenchidas em determinadas áreas para atender toda essa estrutura? Nós fizemos, né, dada essa emergência, o processo de auxiliar de creche, merendeiras e profissionais de apoio escolar que atuam como os mediadores. E, pontualmente, algumas carências de professores, elas vêm sendo supridas com a GLP, né, que é a possibilidade do professor dobrar, né, a sua carga horária. Sim. E isso atende a demanda desses mais de 18.000 clientes, que assim eu entendo, são mais de 18.000 crianças que diariamente precisam dessa estrutura funcionando plenamente. Sim, e o nosso RH, o RH da Prefeitura, ele vem trabalhando para a realização do concurso público. Isso é importante a gente enfatizar. Ótimo. Que a gente tem trabalhado muito para que esse concurso seja realizado no finalzinho do ano. Do finalzinho desse ano. Isso. E esse concurso, ele vai contemplar todas as áreas, todas as, vamos dizer assim, todas as necessidades da secretaria, ou será específico, por exemplo, para professores, enfim? Todas essas categorias, né, que a gente fez de processo seletivo, elas serão contempladas. Nós temos hoje uma carência de professores dos anos iniciais que no momento são supridas por essas dobras, né? Então, orientador educacional, orientador pedagógico, psicólogo, nutricionista, nós contemplaremos, entre outros, isso. Professores do 6º ao 9º, né? Matemática, história, geografia também serão contemplados nesse momento. Até porque, face ao cenário, digo, nacional, tem se observado cada vez mais uma carência de professores, que por vários motivos, inclusive no que se refere à remuneração, optam por outras atividades profissionais. E já nesse quesito, recentemente, Sua Excelência, o prefeito municipal, que estará conosco aqui nos dias 9 e 16 de maio, entrevistas confirmadas e imperdíveis. Sua Excelência, através da sua secretária de gabinete, a atenciosa Maíra Queiroz, já confirmou presença, tratando inclusive de detalhes
ou seja, será uma oportunidade magnífica de ouvirmos a principal autoridade municipal. Também anunciou recentemente um reajuste salarial para o professorado, inclusive de maneira parcelada. Qual é vamos dizer assim, o escalonamento, de que forma que isso acontecerá, qual o cronograma, até porque, professora Carolina, eu tenho certeza que neste momento, se não a totalidade, mas uma parte muito grande da Secretaria Municipal de Educação está lhe assistindo, né? Inclusive como dever de casa. Mas estão ávidas por ouvi-la nesse momento. O prefeito, recentemente, em suas redes sociais, anunciou vamos dizer assim, essa valorização profissional, mas queremos ouvi-la com um pouco mais de detalhes. Qual é a estratégia? Atendendo, né, o piso nacional propõe um aumento de 33%. 33%. 33%. No momento, assim, a gente ainda está... A LRF nos impede... Lei de responsabilidade fiscal. Nos impede. Então, esse aumento ele será parcelado, né? 11% em 3 vezes, né? Junho, final do ano, e no outro ano. Aí a gente vai atender desta maneira. Agora, isso atinge o piso mínimo da categoria a nível nacional? Sim, isso, a proposta é a adequação ao piso. Proposta, sim. O que evidentemente, pode ser um atrativo. Sim. Para o ingresso de novos candidatos no corpo docente da secretaria. Num primeiro momento, os professores e as professoras imaginavam que esse reajuste seria integral no percentual de 33%. Mas Sua Excelência, que anunciou em suas redes sociais, estará aqui detalhando também essa questão, por adequação, prudência e adequação ao orçamento. Exatamente. Ele está anunciando 3 parcelas de 11%, havendo a possibilidade de se adiantá-las, mas que evidentemente não pode ser garantido. Ou seja, isso torna o professor da rede municipal de ensino da educação pública em Nova Friburgo bem remunerado? A gente acredita que sim, né? Ano passado, inclusive, ao final do ano, nós pagamos alguns atrasados, né, do adicional de qualificação, tudo mais, adequamos ao piso, que há anos não era adequado, pagamos um aumento retroativo ao mês de janeiro. Então, a gente, assim, vem tentando valorizar, sim, esse profissional, reconhecendo a sua importância. Até porque a gente é da rede, a gente sabe há quanto tempo, né, que isso não acontecia, o quanto isso é importante, assim, porque essa desvalorização causou o que você falou, um desinteresse da categoria, né? Então, a gente, até em função do concurso que vem, a gente busca trazer esses profissionais para a nossa rede, tornar a rede mais atrativa. Sem dúvida. E em relação à formação desses profissionais, ou seja, ao investimento na qualificação, sobretudo, daquele professor, daquela professora que trabalha dentro de sala de aula, porque isso interfere diretamente no conteúdo pedagógico. De que maneira que a Secretaria também lida com essa questão? Existe treinamento permanente, mesmo que virtual? Esse ano, assim, a equipe, né, da professora Cíntia, ela vem, assim, é muito sensível a essa questão, né? Nesse momento que a gente voltou da pandemia, em fevereiro, né, a gente teve uma semana de capacitação, de muito estudo para a gente entender. Capacitação. Esse contexto, muita leitura, muito debate dentro das próprias unidades escolares, né, uma questão de sensibilização para esses alunos e esses profissionais que estavam retornando. Essas orientações, ela ocorrem, às vezes ela ocorre, a gente faz essa formação com um orientador pedagógico, orientador educacional, e ele leva a sua equipe. Mas esse ano está muito direcionada à questão da BNCC, do currículo, da avaliação diagnóstica, do que foi visto nessa avaliação diagnóstica. E cada escola é diferente, né? Esse momento diagnóstico ele é interessante, que você percebe a diferença entre as 122 unidades.
né? Cada escola está no momento. Então, a gente tem incentivado muito da escola se ver, do seu contexto ali. Quais as diferenças que lhe chamam a atenção nesse diagnóstico das 122 unidades escolares? Que, evidentemente, cada uma tem suas particularidades, até sendo influenciada pelo local onde estão funcionando, sim, pelas crianças que frequentam, pela estrutura dos servidores. Na sua visão mais ampla, como secretária, quais são aquelas diferenças que lhe chamam a atenção? Hoje, a gente vive, aumentou essa questão da sensibilidade, né? Os alunos hoje, a gente ninguém está bem, a gente pode dizer isso, sem né? Dúvida. Que os profissionais estão mais sensíveis, que os alunos estão mais sensíveis, mas os alunos, assim, a gente percebe dentro das unidades essa diferença, né? A gente percebe os alunos que tiveram mais atenção durante a pandemia. No aspecto emocional. No aspecto emocional. O que chama atenção é o aspecto emocional. E a secretaria dispõe de uma estrutura para esse atendimento desses alunos que mostram certa fragilidade emocional, ou seja, através da orientação pedagógica, existe este acolhimento? A gente tem a equipe de psicopedagogia, né, comandada, sim, pela professora Magali, o CEAP também, a própria equipe de educação especial também. A gente tem visitado muitas unidades para ver de perto, né, encaminhar esse aluno, encaminhar esse profissional. A gente tem acompanhado. Agora, esse desequilíbrio também deve acontecer entre os servidores, sim, que se mostram ainda sob influência do término da pandemia. Eu imagino que também essa gestão lhe chame a atenção. Mas, assim, já é do professor, né? O professor, ele se adapta, né? Ele se adapta e surpreende. É verdade. Né? A gente tem visto, assim, até, não dá tempo, né? A gente visita as escolas, sim, mas, assim, através das redes sociais das escolas, através dos relatórios das visitas, né? A equipe da secretaria ela tem visitado, assim, ações sensacionais, né? A gente tem um exemplo esse mês agora, que foi questão do mês do livro, né? Sim. Tantas atividades diversificadas. Dia 18, isso, exatamente uma exatamente. Semana. Então, assim, anterior. O professor, né? As unidades escolares, elas surpreendem. Eles se superam. Então, isso tem sido um ponto muito positivo. De uma forma geral, você que será sempre professora. Sim. Está há 21 anos na secretaria. Como a professora Paloma Vinheiro, que está aqui nesse momento, está há 25 anos. E tenho que também registrar os meus agradecimentos e sinceros elogios à professora Cíntia Damasio, subsecretária de Pedagogia da Secretaria Municipal de Educação, que me parece, salvo melhor juízo ou equívoco da minha memória, o que tem acontecido com certa frequência, está há 28 anos na Secretaria Municipal de Educação, desenvolvendo várias atividades, mas de uma competência que lhe credenciam, minha querida professora Cíntia, que eu tenho certeza que está nos assistindo nesse momento, para retornar em outras oportunidades aqui no programa Cidade Real, com a chancela da secretária. Professora Caroline, ou seja, a classe, de uma forma geral, no nosso país, sempre se supera. Se reinventa. Né? Se reinventa. A dedicação vai além dos compromissos, eu diria assim, formais, administrativos, em todas as áreas da Secretaria Municipal de Educação, eu que tenho contato com muitas professoras que ocupam cargos de coordenação, de gerência, enfim, de chefia, e o relato é o mesmo, da superação, de ir além dos limites estabelecidos. E esse conjunto de mais de 3.000 servidores sob sua coordenação, ele evidentemente tem que ter um olhar especial. A secretaria dispõe do maior valor no orçamento municipal e a sua responsabilidade é muito grande por gerir este valor, como também este contingente. Na sua agenda diária, quais são os seus desafios?
quais são aquelas questões que lhe preocupam? Quais são aquelas questões que, ao sair de casa para ir para a secretaria, que eu tenho certeza que você pensa em educação pública o tempo todo, talvez até nos sonhos, quando algumas questões lhe chamam a atenção. Quais são aqueles pontos que realmente ainda se mostram como desafios para que tenhamos uma educação pública cada vez mais condizente com as necessidades dos alunos? São muitos, né? A gente já começa assim com o acesso dessas crianças à escola, né? Essa oportunidade de todos estarem dentro da escola, a gente zerar o que a gente chama de fila de espera é um desafio muito grande, né? Como a gente já disse anteriormente, essa fila é dinâmica. Só para ilustrar, qual é a média daqueles pretendentes nessa fila, mesmo sendo dinâmica? Entre crianças em busca de transferência, crianças, alunos novos, assim, eu acredito que umas 800 vagas. 800 isso, vagas, né? Isso. Ok. Mas semanalmente a gente roda, né, o sistema. Uma vez possibilitada esse acesso, né, a permanência, a manutenção dessa criança na escola de uma melhor forma possível, evitando a evasão, né, tornar essa escola mais atrativa. Daí o investimento na infraestrutura, na aquisição de brinquedos, na aquisição de computadores, equipamentos, aquisição de jogos, né? Melhoria dessas quadras. Então, assim, tornar o espaço físico dessa unidade. A gente está falando assim com crianças, com jovens. O visual faz diferença, né? Um lugar bonito. Sem dúvida. Acolhedor, né? Você chegar, né, à escola sendo um espaço agradável, né? Muitas vezes diferente do espaço que você vive no seu bairro, que você vive na sua escola. Na sua própria casa. A escola tem essa obrigação de fazer essa diferença, de ser um espaço acolhedor. Né? E daí, assim, a questão das estratégias, né, do dia a dia, dentro da sala de aula, né, da relação desse professor, fornecer a esse professor um material mais legal, uma leveza no trabalho também, né? Ele tem que ir para o professor, o funcionário também tem que ir para um lugar sabendo que ele vai ter lá o quadro, que ele vai ter o pincel, que ele vai ter a folha, que ele vai ter a estrutura, que ele vai ter tudo direitinho. Então, é uma engrenagem, né? Uma coisa vai levando... Agora, você citou outros desafios, ou vários. Quais seriam os demais, além dessa questão que você mencionou? A minha história na educação, ela são duas condições assim que me atraem muito enquanto educadora. Uma questão é a situação das pedagogias diferenciadas, né? Eu tenho um histórico, né? Já fui diretora das duas escolas com pedagogia da alternância, Rei Alberto e Flores. E então, assim, eu tenho uma atenção especial para essa questão das pedagogias diferenciadas, que hoje no nosso município, a pedagogia Waldorf e a pedagogia da alternância, né? Nós temos duas escolas na alternância, que seria o Rei Alberto, Baixada de Salinas, e a Escola Flores em Vargem Alta, Escola das Flores em Vargem Alta. E a pedagogia Waldorf, Vale de Luz e Cecília Meirelles. Então, assim, para mim, são dois grandes desafios, essas duas pedagogias, né? A manutenção dessa pedagogia. A gente, enquanto educação, às vezes são pedagogias que não são reconhecidas. Então, a gente tem... Não são reconhecidas? Não são reconhecidas elas têm que ficar se impondo. Então, assim, não que elas têm que... A cada troca de governo, prazer, eu sou... Então, assim, a gente lá dentro da secretaria, a gente criou até o setor da coordenação das pedagogias diferenciadas. E um desafio muito grande para mim também é em relação às escolas do campo. Eu tenho, né, simpatizo muito, né? E a gente tem feito um estudo Aquelas lá, que estão localizadas em áreas rurais. Que a gente tem as escolas do campo e as escolas no campo, né? Qual a diferença? As escolas do campo e as escolas do campo. As escolas no campo são aquelas que estão localizadas numa zona, na zona rural, mas não tem essa característica, né? E as escolas do campo são as que já têm essa característica, que fomentam as potencialidades locais e tudo mais. Então, assim, a gente vive na secretaria, no momento, a equipe da coordenação, até juntamente com uma diretora, a Elisa, que atualmente é diretora da escola Monsenhor, ela tem uma experiência de escolas do campo e no campo. Ela tem auxiliado muito a Luciana. Nós estamos iniciando esse estudo, que a primeira coisa é a escola se definir. Eu sou do campo ou eu estou no campo?
Sim. Então, a gente está iniciando essa conversa, que tem sido muito interessante, assim, com reuniões frequentes com essas equipes gestoras, para que elas possam, primeiramente, se caracterizar, fazer na comunidade, né, até para a realização do projeto político-pedagógico, ela se identificar. Se eu sou do campo, eu estou no campo. Isso é importante. E eu observo, professora, como também tenho que registrar nesse momento, o trabalho técnico de Luiz Marcelo Iese, jornalista dos mais atenciosos e competentes aqui do jornalismo da TV Zoom, que faz uma rápida tomada de imagens para o Zoom TV Jornal, também conhecido como Cavadinha. E eu observo, professora, o seu entusiasmo quando fala de pedagogia. É a diferença, é a base, é o que realmente interfere, é o que decide na sua leitura, na formação escolar? Com certeza. E, assim, é importante, você falou em clientela, né? Exatamente. Falou em cliente. E isso é um desafio para a gente lá na Secretaria de Educação, porque são 122 unidades. Sim. Né? São vários distritos, várias potencialidades. Então, quando a escola ela tem a clareza do que ela é, a quem ela atende, esse é o ponto, você saber. A gente tem alguns exemplos, assim, vou falar das escolas, Rei Alberto, lá em Salinas, como outras do 3º distrito, né? Você se conhecendo, você conhecendo o seu público, a quem que eu estou atendendo, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui. Você se perguntando, o trabalho flui melhor. Então, assim, é um desafio muito grande, e a gente tem tentado isso lá na Secretaria também, essa diversidade de realidades, né? A gente volta de uma pandemia, a escola, em diversas situações, algumas com grande êxito, né? Na questão das aulas online, outras não, algumas escolas com uma participação muito forte do conselho escolar, uma participação muito forte das famílias. Então, a gente olhar que nem todas são iguais, que as escolas precisam, né, dessa diferença. Hoje a gente tem, né, na rede um grupo, né, de coordenadores composto pela Educação Integral, setor de Psicopedagogia, Prestação de Contas, Conselho Escolar e GAT, que atende a 12 escolas prioritárias. Nós chamamos de 12 escolas prioritárias porque a gente considerou que elas merecem uma atenção especial, dada a sua localização, dado o seu fluxo de aluno, questão de evasão escolar. 12 unidades. 12 unidades. Ou seja, 10% do total. São classificadas como... E essas escolas elas vão recebendo, desde a visita, né, mais frequente da Secretaria, né, uma visita regular, até umas formações diferenciadas, que a gente tem um entendimento também que, num universo de 122 unidades, você falar a mesma coisa para todo mundo não é justo. Sem dúvida. Então, a gente dividiu, né, as nossas unidades em grupos para um melhor atendimento. Porque, às vezes, você repete lá para a professora a mesma coisa e a escola já deu um passinho à frente, considerando, então, essas 12 prioritárias, elas estão com uma atenção especial. Questão de orientação de utilização de recurso também, a gente tem procurado lá na Secretaria um olhar diferenciado. Assim, a gente tem um setor de prestação de contas e não é fácil você ser gestor de uma unidade, você receber um recurso, gera uma insegurança. Inclusive, são oriundos do próprio governo federal. Oriundos do governo federal. Provenientes do governo federal. Existe uma responsabilidade daquela equipe gestora. A utilização daquela verba ela tem que ser acordada com a comunidade escolar, com o conselho escolar. Então, assim, essa orientação a gente tem feito no local. Né? A equipe vai lá, olha, você tem tanto, as suas prioridades, vamos trabalhar o quê? Infraestrutura. Então, a gente tem tido esse cuidado, esse olhar diferenciado para esses grupos dentro das 122 unidades. Ótimo. E a ilustre secretária, que você já observou, evidentemente, que com o desenrolar do programa ela vai se tranquilizando e se empolgando, o que é ótimo para a nossa conversa. Mais do que uma entrevista, é uma conversa. Mais do que uma aula, é uma conversa, de maneira informal, para que você entenda este cenário
que impõe inúmeros desafios, como também o programa Cidade Real continua se empenhando em superar desafios. E você que nos acompanha, eu devo dizer que eu, de certa maneira, me desconcentrei um pouquinho. E o programa Cidade Real se caracteriza pela irreverência, porque no momento que eu estava preparando a minha defesa pela campanha de doação de sangue, eis que a professora Paloma Pinheiro se aproxima. Adoro esses bastidores. Fazendo observações em relação ao figurino da secretária. Sensacional. São momentos absolutamente imperdíveis. E, dada ocasião, promoveremos um programa com os bastidores do programa Cidade Real. Mas, retomando o feito à ordem, continuamos empenhados pela campanha pela sobrevivência. Mais do que um ato de amor, um gesto de solidariedade e de fraternidade, doar sangue é questão de sobrevivência. A sua doação pode salvar até 4 vidas. E os estoques do Banco de Sangue do Hemocentro Regional estão no seu limite mínimo. O Hemocentro, que fica localizado anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, atende, além do próprio hospital, a unidade de pronto atendimento, localizada em Conselheiro Paulino, o Hospital Maternidade e também o Hospital São Lucas, que é conveniado, e 13 municípios no seu entorno. Então, é preciso que haja a nossa generosidade. As professoras que estão aqui presentes já me ensinaram que sangue é um item que não se produz em laboratório ainda e, portanto, não consegue ser licitado e adquirido pela administração pública. Somente através da sua doação conseguiremos repor o estoque do Hemocentro Regional, até porque a próxima vítima pode ser você, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um familiar. E o que mais me encanta no ato é o anonimato. Pode ser que haja destinatário ou remetente, porque você tem que se identificar, mas a quem se destina a sua doação é absolutamente anônimo, o que torna o gesto ainda mais nobre. Vamos juntos acompanhar. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta ela é realizada individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 11h30 da manhã. Access Saúde, o melhor plano de saúde para você e sua família. Diz aí, Ciro Bottini.
Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de beleza feminina. Sem dúvida, isso cria toda uma moldura na entrevista absolutamente, eu diria, diferenciada, que, de certa maneira, tenta compensar a pouca beleza do apresentador, por isso que ele se sente privilegiado nessas ocasiões. Como também lhe privilegiamos semanalmente com a nossa opinião. O contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E, de certa maneira, inquieta as ditas autoridades, que são obrigadas a sair da sua zona de conforto. Semanalmente, o programa Cidade Real lhe oferece a nossa opinião. E, nesta edição, especialmente preparado por doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, tratando do tema educação. Vamos juntos acompanhar. Olá, hoje o Opinião Pública vai falar sobre um dos assuntos que eu mais amo e que eu julgo ser o mais importante de todos, principalmente hoje em 2022. No final dessa pandemia, a gente percebe que o conhecimento, a capacidade de análise crítica é o maior poder que o cidadão pode ter. E a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 fala, nos seus artigos 205, 206, artigo 5º, fala das garantias e fala que a educação é direito de todos e dever e atribuição do Estado e da família para a formação concreta, para a formação dos seres, dos indivíduos, das crianças, dos adolescentes e dos adultos. A educação é o maior instrumento de poder que o ser humano pode ter. O ser humano, ele precisa de incentivo e precisa tomar gosto pelo caminho do estudo.
E hoje a gente vai começar o programa e encerrar falando de forma poética sobre educação. Aprender que o aprender não está somente no ler e no escrever, mas que existem outras formas de saber, a do viver, a do sentir, de quem chora, de quem ri, da Dona Maria ao seu João, que contam histórias com muita emoção, do pescador ao catador de latinha, que vive na rua aprendendo com a vida, do samba de roda ao boi de mamão, que cantam cultura através da canção, da grafite no muro à pipa no ar, que pintam para o mundo educação popular. Educação popular, educação acadêmica, educação dentro da escola e fora é o que torna um indivíduo uma pessoa segura, uma pessoa sã e uma pessoa feliz. A pessoa que consegue ler, que consegue aprender, interpretar uma poesia, sentir a letra de uma música, assistir a um filme, a uma peça de teatro, a um poema de para-choque e de caminhão, é o melhor, é a maior sensação de prazer que eu entendo ser o caminho para a felicidade. Então, aqui fica sempre a mensagem. A nossa opinião é pública. O contraditório é o único caminho que se deve percorrer. E para encerrar, hoje eu vou encerrar com palavras de uma pessoa, de um educador que fala sobre poesia e fala sobre poemas. Quando um poema morre, morrem os sonhos e as certezas, morrem as memórias do que foi vivido, morrem olhares profundos, gestos perfeitos, morrem sorrisos mais lindos do mundo. Quando um poema morre, morrem as angústias, os medos, os mistérios, os segredos, morrem as falas de amor, morrem as falas de ódio, morrem as dores nutridas. Quando um poema morre, morre o desejo de seguir além. Morre o cuidado, a saudade, a alegria. Nem ser importante mais importa, nem o que era doce nos socorre, nem o amor o coração comporta, quando um poema, tristemente, morre. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Coragem, ousadia, competência, responsabilidade e poesia nesta edição especial do programa Cidade Real. Professora Aline de Freitas Spinelli, que aniversariou na última segunda-feira, também é conhecido como 18 de abril, traz semanalmente a nossa opinião, que é pública, que incomoda, mas é democrática e saudável, emoldurada pela sua irretocável beleza. Brevemente estará conosco em uma edição onde trataremos de outros aspectos importantíssimos para o fantástico e misterioso universo feminino. Professora Caroline, estamos na reta final, mas queremos também ouvir a sua avaliação ao retorno escolar pós-pandemia. Assim, estamos entendendo e queremos crer que realmente esse período mais crítico chegou ao seu fim, mas também retorna a um período anterior a março de 2020, quando as aulas eram presenciais, quando havia uma outra rotina entre todos os envolvidos. Neste momento, como está essa retomada à normalidade? Antes de falar um pouquinho, né, dessa fala da Aline, né, porque assim, corrobora com o pensamento nosso, que, assim, na questão da valorização do espaço escolar, né, da importância desse espaço escolar como de possibilidades, né, de possibilidade para essa comunidade escolar, de possibilidade para esse aluno, como a gente já havia falado, ser um espaço diferente, um espaço de
da sensibilidade, do acolhimento, do fazer amigos. Então, assim, essa fala da Aline muito precisa, né? Precisa e preciosa. Certamente, professora, né? Para acompanho. Essa situação. A gente, quando voltou ano passado, nós tivemos um retorno gradual, né? As escolas foram voltando à medida que fazíamos as adequações necessárias. A última escola voltou agora no início de abril, que foi a creche Edith, né, que precisou passar por algumas adaptações, uma alteração de espaço também, que eu não falei anteriormente, mas no Parque Maria Tereza houve uma alteração de espaço, um espaço mais adequado. E a gente lá na secretaria tem estado assim, muito atento, né, a essa questão das necessidades desses alunos, das necessidades desses profissionais, né, e como a Cintia em outro momento já falou e a gente reforça, a questão da sensibilidade. Eu acho que a gente vive um momento muito, muito sensível, né? Um novo momento. Um novo momento. A gente está ali caminhando à beira de um abismo, né? Você está ali naquela linha... No limite, né? Se você vai um pouquinho para cá, se você vai um pouquinho para lá, então a gente tem que ir caminhando com esse olhar de sensibilidade. Eu acho que esse é o ponto. A gente, enquanto educador, né? Enquanto comunidade escolar, ter esse olhar para as diferenças. Você perguntou anteriormente o que chamou a atenção nesse retorno da pandemia. Eu acho que foi assim, essa ampliação dessas diferenças, né? A gente se vê como todos somos diferentes. Convívio com as diferenças. Isso, a gente tem que... Acho que é o legado que a pandemia tem que deixar para a gente, né? Que a gente tem que estar mais aberto. E a escola não pode deixar de ser esse espaço dessa convivência, da gente lidar com o outro, da gente respeitar o outro, né? A gente reconhecer que o outro precisa. Acho que empatia é uma questão de empatia que a gente precisa muito nesse espaço escolar no momento. Secretária, nós precisamos encerrar a nossa conversa, muito boa, muito produtiva, muito esclarecedora. Eu tenho certeza que a audiência está sendo total na Secretaria Municipal de Educação e, por oportuno, queremos reiterar o nosso convite para que retorne ao programa Cidade Real no mês de outubro, quando dedicamos todas as edições a tratar do tema educação, conversando com ex-secretários e com a secretária no exercício da função. Queremos tê-la conosco, até com uma programação especial que conversávamos antes de iniciar o programa para homenagear a categoria. Teremos imensa satisfação e prazer tê-la, sobretudo, compartilhando as suas orientações, seus conhecimentos com a nossa imensa audiência. Antes das suas despedidas, o programa Cidade Real, professora Caroline, já me entusiasmo, mantém uma tradição de presentear todas as convidadas, exclusivamente convidadas, com mimos. Obrigada. Entendeu? Para que se sintam, digamos assim, afagadas no seu íntimo pela dedicação, pelo carinho, pela deferência. A secretária tem sido muito atenciosa com a produção do programa Cidade Real. Lhe agradecemos imensamente e, conforme disse, queremos tê-la conosco brevemente. Seja muito bem-vinda. Ok. A gente, para o mês de maio, agora, lá na Secretaria, a gente tem muitas novas ações, né? Questão de algumas licitações de obras, da questão de infraestrutura e tudo mais. Assim, tem uma questão que chama bastante atenção também, a licitação dos absorventes, né? Excelente. Para as meninas, nossas alunas em situação de vulnerabilidade também. Isso é bem importante, é uma preocupação nossa. A gente consegue licitar esse mês agora. Então, questão de uniformes para os nossos funcionários, para o pessoal da cozinha, pessoal servente, né? O jaleco, que é tanto tempo. Então, a gente vem trabalhando assim, e o mês de janeiro, de maio, ele vem rico aí com várias novidades aí também. Presentes para Nova Friburgo, sobretudo. Precisamos encerrar, querida e atenciosa secretária, agradecendo a sua presença. A direção da TV Zoom se sente honrada com a sua participação, como também o programa Cidade Real, sobretudo pela sua honestidade e pela sua transparência, o que
chancela a sua atuação à frente da Secretaria Municipal de Educação. Mais do que um desafio, é uma missão. Que Deus lhe proteja. Precisamos encerrar definitivamente, não esquecendo também de agradecer a querida Gabriela Gouveia, jornalista que trabalha na comunicação da Secretaria Municipal de Educação, que também se mostra muito atenciosa nas nossas demandas. Que Deus, Santa Rita de Cássia, continue nos protegendo, abençoando, iluminando, sobretudo os servidores que têm por missão cada vez mais potencializar, aperfeiçoar e aprimorar a educação pública em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.